E aí, galera? Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos entrando. Vamos aguardar aqui os nossos amigos e vamos aguardar aqui o nosso companheiro inseparável, Felipe Viana. Sejam bem-vindos. Oi, Luciana, Natasha, Leni. Oi, Verônica. Boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite, Suzana. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Oi, Andréia. Boa noite. Oi, Gabriela. Tudo bom? Boa noite, Lucas. Boa noite, Silvia. Boa noite. Boa noite, Rose. Obrigado. Boa noite, Dei. Tudo bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Só esperando meu companheiro inseparável aparecer por aqui. Deixa eu chamar ele aqui no WhatsApp. Boa noite, Silvia. Boa noite, Lu. Pois é, Rose, cadê o Felipe? Cutuca ele aí. Boa noite, Cerqueira. Boa noite, Sandro. E aí, meu amigo? Pronto, o Filipão já entrou aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Tô aqui. Doutor Felipe Viana. Boa noite, cheguei. Cara, quase que eu não chegava. Eu fico todo tímido quando a galera me chama de doutor, cara. Também não gosto, não. Eu não sou muito chegado, não. Mas já tô cansando de pedir pra parar de chamar de doutor. Aí eu falo, Não adianta não, a galera chama. O pessoal acha que a gente é... Cara, eu vou te dizer uma coisa. Ficar olhando pra tua cara feia, ao invés de olhar pra isso aqui, meu amigo, eu vou dizer, é muita falta de esculhambação, não é não? Rapaz, você viu a lua hoje, Henrique Altran? Cara, eu não vi ainda, porque eu tô dentro do apartamento e a lua tá pro lado contrário. Eu só vi o pôr do sol, olha que beleza. Rapaz, tá bonito, viu? Tá bonito, não tá não? Não, por mim a gente faz a live assim, você não precisa aparecer pra mim, não. Eu fico muito grato, inclusive. Cara, é o seguinte, eu vou dizer, posso fazer live assim também, ó. Rapaz, olha, pode ter certeza que todo mundo vai agradecer. Vai diminuir o percentual de feiura da nossa live, entendeu? De nada, a galera vai dizer que eu tô tirando onda, macho. O que é que tem? Vamos falar de qualquer jeito. Vamos falar de qualquer jeito. Vamos falar de qualquer jeito, é verdade. É verdade. E aí, meu amigo, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. E aí? Tem que tu se fala, né? Semana passada acabou que a gente não conseguiu fazer nossa live. Foi. Às vezes acontece, né, Altran? Às vezes acontece. Tem um paciente que se estenda mais do que o outro, não tem o que fazer, não. É isso aí, é isso aí. Como é que tá você? Tá tudo bem? Atendendo muita gente? Tô tranquilo, tudo tranquilo. Por aqui tá, online principalmente. Cara, tá ficando rico já? Ixi, tá longe demais. Meu sonho ainda é juntar dinheiro para comprar um apartamento que dê pra ver o pôr do sol. Tá certo, tá certo, tá certo. Pelo menos alugar, mas como eu, já vale a pena. Já é bom, já é bom. E por aí, como é que tá, Altran? Cara, tudo maravilhoso. Como é que foi seu dia dos namorados? Rapaz, foi tranquilo, foi beleza. Aqui é Foi sempre tranquilo? bom, né? Foi. E aí? Rapaz, aqui foi bom demais. Viajamos pra praia, ficamos aqui vendo o pôr do sol, surfando, pegando onda junto, essas coisas, né? Rapaz, você já tá dizendo que tá pegando onda, você tá começando a ficar em pé na prancha. Você tá pegando Não, onda meu já? amigo, eu já sou praticamente o Gabriel Medina. Eu vou aprender a surfar. Esquerda, velho, quando a gente se encontrar, a gente dá essa surfada junto. Vamos fazer. Tô programando aprender a surfar de verdade, certo? Para fazer uma surf trip para Fernando de Noronha. Top. Legal. Bora? Legal. Agora tu tem que aprender também, porra. Senão Eu vou tu vai aprender. ficar Já só olhando. faz mais ou menos uns 20 anos que eu tô programando começar a aprender. Ainda não comecei, mas vou começar. Pode escrever o que eu tô falando. Vamos ver se dá certo, então. Meu amigo Felipe Viana, nós temos dois assuntos interessantes para tratar hoje, mas assunto é o que não falta, né? Porque nós temos, graças a Deus, aqui no país, nós temos uma revista chamada Veja. Veja bem. Que está o tempo todo publicando besteira na rede. E a gente acaba tendo muito assunto para falar. Inclusive, o podcast do Dr. Souto hoje,
né? O Comida Sem Filtro, para a galera que está seguindo a gente, que não assiste ainda, não escuta, o Dr. Souto e a Sari, né? A esposa, a namorada dele, não sei, tem um podcast chamado Comida Sem Filtro, que sai toda segunda-feira. E o episódio de hoje foi publicado em cima de mais uma baboseira da Veja, dizendo que a dieta cetogênica como é a dieta cetogênica faz mal para todos os aspectos da saúde, né? Então, para quem quiser escutar, a gente não vai repetir aqui o podcast todo, porque eles já gravaram, porque a gente vai repetir, né? Mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre a dieta da longevidade, né, Felipe? Que foi publicada na Veja no dia 31 de maio. Então já faz um tempinho, mas foi publicada no blog, né? No blog não, no Instagram da Veja, né? Eu acho que vale a pena a gente conversar. Primeiro, eu acho que a gente deveria desmistificar essa história de longevidade, né? Porque a galera acha que expectativa de vida tem a ver com qualidade de vida. E são duas coisas diferentes, né? Que eu acho que vale a pena a gente comentar. Expectativa de vida... Inclusive está acontecendo muito, né, Altran? É o que está acontecendo que a gente fala em muito podcast. A população está vivendo mais, porém, pior, desde cedo. Desde cedo está vivendo bem pior do que antigamente, né? Exatamente. Então, o que é que acontece? A população está vivendo mais, mas está vivendo com menos qualidade. Está vivendo... É como se estivesse vivendo mais, mas estivesse vivendo remendado. Isso. Né? Porque o que é que acontece? O que acontece é que hoje a qualidade de vida tem diminuído gradativamente. Porque a gente tem uma situação de saúde que está ficando perigosa cada vez mais cedo. Inclusive, eu acho que a gente até acaba misturando os dois temas da nossa discussão de hoje, que é os velhos jovens, né? Uhum. Ou seja, o que é que a gente tem observado? A gente tem observado um aumento gradativo dos problemas metabólicos em crianças, né? Então, quer dizer, o indivíduo, né, a criança com 8, 9, 10 anos já exibe obesidade, muitas vezes já exibe diabetes, gordura do fígado, hipertensão, né? E a minha pergunta, a pergunta que fica é a seguinte: o que vai acontecer com essas crianças quando elas chegarem nos 40 anos de idade? Né? Se com 10 anos a situação já está assim, o que é que vai acontecer quando chegar nos 40? Né? E veja que isso é um prato cheio para a indústria farmacêutica, né? Porque eu já posso... Olha, imagina... É um novo público. É um novo público. Não só é um novo público, Felipe. É um cliente fiel, conquistado com 10 anos de idade. E vai durar 50, 60 anos, talvez, aí, dando lucro. Já pensou? Né? Um cliente que vai me dar lucro durante 30, 40 anos, né? Porque começa o diagnóstico com os 10 anos, né? Então, um cliente que vai comprar e um cliente que vai escalonar, né? Porque tem outra coisa que a gente também pode comentar aqui hoje, que é a história de o bichinho é criança. Merece. Pode. Uhum. Merece, pode comer. Né? Tem que ser comida de criança, entendeu, Felipe? Sim. Aí eu acho que vale a pena, gente. Vamos comentar sobre esse assunto, porque eu acho que vale a pena. Felipe, me diga uma coisa. Você que é um rapaz muito culto, né? Que gosta de rockabilly e tal. O que um leão que acabou de deixar de mamar come? O que a mãe dele dá. Primeiro... É cereal matinal? Primeiro folha, não deve ser folha. Não. Primeiro ponto, vamos dar uma catucada nos pais aí, né? Ele come o que o pai e a mãe dele vai dar para ele. Exatamente. Então, a partir do momento que os mamíferos que existem na natureza deixam de ser amamentados, eles passam a comer a dieta dos pais. Eles estão fazendo milhares de anos. A dieta de adulto. Porque eu acho engraçado que quando a gente está trabalhando em introdução alimentar de crianças, né? Introdução alimentar de bebês, as mães perguntam assim, e a papinha? Aí, normalmente, quando elas perguntam, eu pergunto de volta, você come papinha? Não. Então por que você quer que seu filho coma? Uhum. Tá entendendo? Então, quer dizer, a gente tem essa mística
de que comida de criança é diferente de comida de adulto. Gente, não existe diferença. Comida de adulto e comida de criança é a mesma comida, certo? Agora, você vai dizer assim para mim, Henrique, então quer dizer que criança deve comer bolo? Não, adulto também não deve comer bolo. Tá entendendo? Não o problema é que a comida de adulto hoje tá corrompida, entendeu? Pois é cruel, porque se eu disser comida de adulto, a galera vai achar que a criança deve comer bolo, deve tomar Coca-Cola. Não é isso, né? Comida de adulto é o quê, meu amigo Felipe Viana? Em uma expressão simples, comida de adulto é o quê? Comida de verdade. Pronto. Não tem por onde correr. Certo? Comida de adulto é comida de verdade. E comida de criança é comida de verdade. Também. Simples. Certo? Você quer que seu filho viva mais? Você quer que seu filho viva sem esteatose hepática durante a infância e na fase adulta? Você quer que seu filho não tenha problemas cardiovasculares? Você quer que seu filho tenha menor risco de diabetes? Comida de verdade. O Altran, eu comentei isso no podcast, eu acho retrasado passado nosso, de uma paciente que eu tive no estágio, quando eu estava estagiando, antes de me formar, né? Ela disse assim, olha, doutor, olha, eu não sei o que é que eu faço com esse menino. De 2 anos, o menino fazia 10 dias que eu fazia cocô. Eu não sei o que é que eu faço com esse menino aqui, porque ele só quer comer comida grosseira. Quer comer coxa de frango, quer comer carne moída, quer comer arroz, quer comer banana o dia todinho. Aí eu disse, e ele tá comendo o quê? O que é que ele tá comendo? Ela falou, não, é leitinho, Neston, e papa de não sei de quê, e papa de não sei de quê. Ou seja, pra ela, na ignorância dela, ela imaginava que comida de criança tinha que vir numa lata com desenho de um ursinho, alguma coisa. É incrível, cara, como a gente se distanciou da natureza, né? Um negócio assim impressionante. Como se dá mais valor a um ultraprocessado embalado do que um alimento in natura. Carne e vegetais, por exemplo. Certo? E tem outra coisa importante, né, Felipe? A gente está falando aqui de introdução alimentar e de crianças que possuem esteatose e tudo mais, mas na introdução alimentar, a gente tem que lembrar que o viés é carnívoro, tá? Nós somos onívoros, tá certo? Nós somos onívoros, nós comemos tanto bicho quanto planta. Mas o nosso viés é carnívoro. Então, no mínimo, 50% a 70% do prato do adulto e, consequentemente, do filho, deve ser alimento de origem animal. Né? Carne, peixe, eu vi ovo. Eu vi um vídeo interessante, sabe? Uma mãe dava um brócolis e uma coxinha de frango para o filho. Eu acho que ele tinha 1, 2 anos, o menino. Coxinha que você está falando, a coxinha mesmo, né? Não é o salgadinho, não. Não, a coxa do frango, né? Certo. Aí a criança sempre escolhia a coxa de frango, né? E ficava chupando ali, ficava lambendo. Exatamente. Mas ela botava o frango e doce. Acho que era tipo um brigadeiro. Meu amigo, a criança ficava alucinada quando ela provava o brigadeiro. O olho dela fazia assim, a pupila regalava. Então, galera, já que a gente está falando sobre introdução alimentar e que o Felipe deu essa deixa, nada de doce para criança. Na realidade, quanto mais você puder evitar doces, melhor. Certo? Tem que ficar ligado nisso, tá? Dentro do processo de introdução alimentar, as primeiras coisas que devem entrar para a criança se alimentar são os alimentos que têm um paladar mais difícil. Difícil entre aspas, né? Porque a criança, pessoal, ela tem... Qual é a única coisa que a criança, teoricamente, experimentou? Leite materno. Tá entendendo? Então, o paladar dela é, entre aspas, limpo. É um paladar que não tem uma seleção. Ela não tem uma seleção para azedo, para doce. Tanto é que você vê, muitas vezes, criança chupando limão como se fosse laranja. Verdade. Não é verdade? Por quê? Porque para ela ninguém disse para ela que aquilo é azedo. Tá entendendo? A filha do DJ surfista, por exemplo, toma óleo de fígado de bacalhau normalmente. Porra, quem já experimentou óleo de fígado de bacalhau sabe que aquele negócio é ruim pra caralho, né? É horrível. Agora, Altran, se o cara botar pra ela experimentar milkshake, talvez ela não queira mais óleo de bacalhau, entendeu? Exatamente. Né? Então a gente tem que deixar as coisas doces para depois. É a última coisa que você vai colocar na introdução alimentar.
E isso inclui as frutas. Que é o máximo onde deve se chegar. Que é o né? teto da doçura. Tá entendendo? Que é o teto da doçura. Então você vai deixar as frutas muito doces, como banana, como manga, né? Você vai deixar essas frutas para depois. Porque a partir do momento que a criança experimenta o doce, a tendência dela é preferir o doce. E como ela não tem ainda capacidade de raciocinar, né, de entender as conjunturas daquilo que está sendo oferecido para ela, não tem como você, de repente, ensinar. Não, você só vai comer banana na sobremesa. É mais fácil você ensinar isso para uma criança de 2 anos. Mas para a criança que está sentada na cadeirinha lá, que está brincando com a comida, experimentando pela primeira vez, o ideal é que você tenha o que lá? Carne, frango, peixe, ovos, vegetais, um brócolis, um couve-flor, entendeu? Quem sabe, talvez até uma abóbora, ou uma batata, cenoura, né? Então é isso que tem que ter lá. Isso aí vai permitir o quê? Isso aí vai permitir que a criança tenha o paladar educado da maneira correta e que ela possa chegar aos 10, 12 anos de idade e, posteriormente, sem exibir os problemas que nós estamos comentando aqui. Mas aí tem uma ressalva importante, né, Felipe? Adivinha quem é que tem que comer do mesmo jeito? Quem compra comida. Exatamente. E então, olha, esse é o maior problema, viu? Sim. O maior problema não é a criança se acostumar com comida, é a bexiga dos pais comerem certo, entendeu? Não tenha dúvida. Quando eu atendo criança, ó, a primeira conversa minha é com os pais. Não tem como você conversar com uma criança de 10 anos e pedir para ela comer purê de cenoura enquanto o cara come um missimi hoje no almoço, o pai e a mãe. Exato. Não. Exato. Parte do processo do chamado BLW, né? Baby Led Weaning, que é a introdução alimentar dirigida pela própria criança, envolve a criança ter acesso à mesma coisa que os pais estão comendo na mesa. Então, se você pode ser um problema. Isso pode ser um problema. Mas se você hoje seu filho está saindo do peito, né? Vale a pena você começar a pensar em já reeducar os seus hábitos. Porque aí, olha que oportunidade fantástica, né, Felipe? Se a gente parar para pensar, é uma oportunidade maravilhosa. Eu vou aproveitar a presença do bebê, porque eu quero o melhor para o meu bebê, porque eu quero o melhor para o meu filho, e vou mudar os meus hábitos alimentares também. Vai todo mundo ele vai ser educado e eu vou me reeducar junto. Né? Então, essa é a melhor proposta para evitar essa onda que nós estamos vendo hoje de crianças com problemas metabólicos cedo demais. Porque o que está acontecendo, Felipe, é que você vê pessoas, você vê mães, pais, de uma maneira geral, dando papinha, papa de Neston, de Mucilon, de farinha láctea, de cremogema, que são açúcar puro. Açúcar puro, não tem outra explicação para isso aí. E pior, cara, a gente às vezes vê refrigerante na mamadeira, cara. Agora, quer uma coisa inocente? Eu tenho um exemplo próximo na minha família. Eu tenho um exemplo na minha família próximo que faz isso. Que dá refrigerante para criança. Na mamadeira, Agora, sabe uma coisa que a maioria das pessoas se engana? Né? Hoje, inclusive, eu até tive que me controlar o meu semblante para não ficar puto. Porque eu estava conversando com uma paciente de 70 anos de idade, estava fazendo uma consulta online com ela, e ela pegou pneumonia no mês passado, né? E adivinha, o médico, o pneumologista, disse para ela parar a dieta, porque ela ia ficar fraca e que ela tinha que tomar muito suco. Cara... Aqui você não conseguiu disfarçar seu semblante, quero só falar isso. Eu não consegui, eu consegui ir lá na hora. Porque, rapaz, é alucinante quando você vê esse tipo de recomendação. A pessoa tá fazendo uma dieta bem direitinha, tá conseguindo melhorar os marcadores, tá conseguindo melhorar a perda de peso. Ela pegou a pneumonia por outra razão, não foi porque ela estava fazendo... Não foi porque ela estava fazendo low carb. A culpa sempre para a dieta low carb. Mas a culpa é da low carb. Né? E aí, olha que negócio incrível. Parar de fazer a dieta que ela está fazendo e tomar suco. Porque a pneumonia melhora quando você toma suco. Falar o quê? Por que
que a gente fala por situação dessa, né? É isso mesmo que a Dalva acabou de colocar, só Deus na causa. Não tem jeito, é só isso aí mesmo que a gente pode imaginar. Pois bem, o inocente é o suco. Entendeu? Porque ainda hoje se acha que suco de fruta é saudável. Né? Mesmo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria dizendo que você só usar suco de frutas depois de 2 anos, que eu acho que não deveria existir essa recomendação, eu acho que deveria ser assim, não dê suco de fruta para seu filho, ponto. Não tem negócio de prazo. A partir dos 2, não tem isso. Mesmo com essa recomendação, ainda tem gente que acha que pode dar suco para a criança. Gente, a pior coisa que você pode fazer para uma criança é começar com essa encharcar a criança com açúcar. E o suco, quer frutose, seja... frutose pura. Quer seja suco natural, quer seja suco de carne, não interessa. É tudo a mesma coisa. É um coquetel de açúcar que você vai estar encharcando o fígado da sua criança. Você vai estar prejudicando o paladar dela, que vai estar polarizando o paladar. Você vai estar prejudicando o fígado dela e você vai estar gerando a necessidade de recompensa que ela vai querer mais e mais e mais. E esses são fatores que acabam levando as crianças a terem esse tipo de problema que a gente está comentando aqui, que é a esteatose hepática, que é hipertensão, diabetes, com 10, 12 anos de idade. Qual é a única coisa positiva que a gente pode falar a respeito? É que essas crianças, quando submetidas a uma dieta de baixo carboidrato, sem suco, né, sem o açúcar, elas recuperam rápido. Isso. Essa é a única coisa positiva que a gente pode dizer. Porque existem ensaios clínicos randomizados mostrando isso. Um deles, muito, muito conhecido, que é o do Dr. Robert Lustig, né, que é, sem sombra de dúvidas, um dos caras que mais luta contra o açúcar. Né? Ele fez um ensaio com algumas crianças que, olha como é interessante, Felipe, só o fato de tirar o açúcar e substituir esse açúcar pela mesma quantidade de tubérculo, de carboidrato, mas de tubérculo. De comida. Seja, tirei a frutose e joguei amido, que é pura glicose. Sim. Pessoal, muita atenção para isso aqui, que esse ensaio clínico é fantástico. Ele não diminuiu a quantidade de carboidrato que estava sendo utilizada. Ele manteve a quantidade de carboidrato. As crianças tinham, em média, 9 anos de idade. Ele tirou o açúcar do refrigerante, do suco. Que é rico em frutose, que é uma coisa... coisa... Que é rico em frutose, tá? E colocou tubérculos. Colocou batata, colocou cenoura, colocou abóbora, colocou beterraba, colocou inhame, colocou batata doce. Ou seja, ele trocou frutose por glicose. E só essa troca, sem haver diminuição no consumo de carboidrato, regularizou a esteatose hepática. Pensa, então... Uau. Aí você pode dizer assim, mas Henrique, e as frutas? Pessoal, ninguém cria esteatose hepática porque está comendo muita fruta. Certo? Esteatose hepática, a não ser que, claro, que a pessoa seja uma compulsiva alucinada que coma 50 bananas por dia. Né? Porque a gente tem que alertar também, porque tem doido para tudo no mundo, né? Tem. Tirando esses casos, ninguém cria esteatose hepática, ninguém fica com gordura no fígado porque está comendo muita fruta. Né? A gente cria porque está tomando muito açúcar. E aí vale a pena ressaltar aqui a pergunta feita pela Lacelle, né, sobre água de coco. Água de coco é outro bichinho tem que ter cuidado. Que tem que ter cuidado, né? Porque é o falso saudável. Não, água de coco é muito bom, repõe os eletrólitos. Cada 200 ml de água de coco, pessoal, são 10 gramas de açúcar. Isso é mais ou menos a mesma coisa que tem um refrigerante. Tá entendendo? Então, e eu tô falando água de coco no coco, tá? Não tô falando dessas de caixinha que você compra no supermercado, não. Que quando você compra, ela tem uma quantidade de açúcar adicionado para ficar docinha. Uhum. Para padronizar. E Altran,
uma observação importante que a nutricionista Bruna comentou aí, ó. O poder da indústria alimentícia é que eles usam super-heróis para botar enfim, na embalagem de produtos para criança, para induzir mais ainda. Se você tem filho, você sabe que isso induz muito, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Não só induz o pai, por achar que aquilo ali é uma coisa boa, como induz a criança, que muitas vezes os pais levam a criança para o supermercado, né? E esses produtos para a criança, eles estão lá embaixo nas prateleiras, eles estão ao alcance dos olhos dos pequenos. Exato. E aí o pai que passou necessidade quando era criança, ou que nunca teve a oportunidade de comer aquilo ali, fica com pena do filho. E aí acaba levando esse tipo de coisa. Eu não comi não, mas meu filho vai comer. Eu não comi, mas meu filho vai comer. Tá entendendo? Então, o segredo qual é? O segredo é que se a gente quer cuidar bem dos nossos filhos, a gente tem que evitar a todo custo a introdução dos ultraprocessados na infância. Segurar a onda para esses meninos só comerem lá na frente. Porque não se preocupe não, porque não vai faltar oportunidade para eles comerem não. Tem tia, tem vó, tem escola, tem menino. Não precisa você, que é o pai e a mãe, começar a fazer isso desde cedo, não. Era exatamente isso que eu ia dizer. As oportunidades de comer, elas vão aparecer. Porque, gente, é o seguinte, seu filho não vai viver numa bolha. Você pode não comprar comida para dentro de casa, você não pode não comprar ultraprocessado para dentro da sua casa. Mas o seu filho vai para a escola. E na hora que ele for para a escola, que ele estiver lá com a maçã ou com um potinho de ovo de codorna, ele vai olhar para o lado e vai ver o amiguinho abrindo um pacote de Doritos. Que faz barulhinho, que tem cheiro. Aí ele vai dizer, troca comigo, me dá um. Pronto. Certo? Então, não adianta você querer tirar isso do seu filho. Ele vai comer, certo? Mais cedo ou mais tarde ele vai comer. O segredo qual é? Primeiro, não tem em casa. Certo? O primeiro segredo é esse, não tem em casa. Segundo segredo, você não dá. Porque não tem em casa não significa que você não vai dar. O pai pode levar para o shopping e estar comprando porcaria no shopping. Certo? Então, não tem em casa, você não dá, tá? E o terceiro, segurar a onda o máximo possível, porque ele vai comer mais cedo ou mais tarde. Aí você vai ter que confiar em quê? Você vai ter que confiar no seu taco, né? Na educação que você deu, no rigor com que você tratou, no que você explicou para ele. O poder de conscientização que você tem com seu filho, entendeu? Porque o negócio é você, Elton, você chegar com um filho e dizer, ó, provavelmente você vai comer isso aí, mas pegue leve, não coma muito, tente se segurar, né? Se o cara só, eu acho assim, não tenho filho, né? Mas se o cara só quiser impor alguma coisa sem explicar, sem educar, né? Acho que é muito mais difícil segurar um filho assim, comer besteira. Exatamente. O segredo é você explicar a razão, né? E o mais importante, pessoal, não tenha dúvida de que o mais importante é o exemplo. Nada fala tão alto quanto o exemplo. Certo? Nada. Então você pode ser o cara mais incrível da face da Terra. Se você estiver comendo de cima hoje na sua casa, seu filho vai querer de cima hoje. Ele não vai querer comer carne com vegetais. Isso aí não tem jeito. A Lacelle fez uma pergunta interessante aqui, cara. E o leite? A pediatra da minha filha acha que é fundamental. Ela tem 4 anos. É fundamental mesmo? Lacelle, existe muita controvérsia em cima do leite. Particularmente, eu acho que alimentos à base de laticínios fermentados, como queijo e iogurte, são extremamente saudáveis para crianças, mas a criança deve experimentar e, é lógico, ver se tem algum tipo de reação. Qual é a tua opinião, Felipe? A minha opinião diverge um pouco da sua, Tran. Eu já sou meio cismado com leite, sabe? Pelo poder inflamatório, que assim, eu tô vendo muita coisa aí, inclusive eu lhe perguntei tirei até uma dúvida com você nesses dias, a questão da caseína, a questão de lactose, assim, eu tô vendo que o padrão inflamatório do leite e laticínios de modo geral, ele é muito, assim, é mais acentuado do que muita coisa que a gente considera como comida de verdade aí. Mas assim, levando em consideração que é uma criança, isso tem que levar em consideração também, entendeu? Você
observando a individualidade dela, você pode deixar algumas coisas, mas tem que se observar muita coisa. Às vezes você tá com uma rinite, não sei o quê, e um espirradeiro que não passa nunca, às vezes você tira leite e melhora. Eu acho que, antes de qualquer coisa, tem que se observar a individualidade da criança. Exatamente. Estou muito cismado com leite, sabe? Exatamente. Os laticínios fermentados são aqueles que talvez sejam mais interessantes para a criança, né? Agora, pelo amor de Deus. Agora não é chambinho, não, meu amigo. Não é chambinho. Não tô falando de chambinho, de danoninho, de iogurte, tipo, não sei o que. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de iogurte de verdade. Nem polenguinho. Nem polenguinho, que não é queijo, né? Então, pelo amor de Deus, não viaja, certo? Pelo amor de Deus, não viaja. Bom, e em relação a essa história de dieta da longevidade, meu amigo Felipe, como é que é esse negócio de longevidade, de dieta da longevidade? Porque a Veja colocou o seguinte, ó, frutas vermelhas, chocolate amargo e castanhas. Estudo aponta os alimentos que nos ajudam a viver mais. Traduzindo, só vive mais quem tem dinheiro para comprar frutas vermelhas. Chocolate amargo, castanho. Quer dizer, o pobre não tem condição de viver mais, né? Porque ele não pode comprar. Qual é o pobre que tem condição de comprar chocolate de R$30 a barra? Calma. A não ser que seja igual uma paciente minha. Que eu comentei com ela sobre frutas vermelhas, ela tava metendo pau na melancia. Comendo todo dia. Então, pelo amor de Deus. Mas o erro foi meu, né? Só disse fruta vermelha. Verdade. Gente, deixa eu explicar uma coisa sobre longevidade para vocês. Tudo que vocês verem em relação à longevidade, só tem duas possibilidades, tá certo? Reportagens, estudos, só tem duas possibilidades. Possibilidade número 1, estudo feito em bicho, ok? Estudo feito em rato, estudo feito em macaco, estudo feito em mosca, estudo feito em verme, tá? Essa é uma possibilidade. Se for ensaio clínico randomizado, é feito em bicho. Não existe ensaio clínico randomizado sobre longevidade em gente. Primeiro, porque a gente vive demais. Ia ser um estudo muito caro. Segundo, porque eticamente eu não poderia fazer. Certo? Então, primeira coisa, tá? Se for ensaio clínico randomizado, é em bicho. Então, para extrapolar para o humano, é um pouquinho mais complexo. Segundo, se não for ensaio clínico randomizado e for em gente, o que é que nós temos? Estudos observacionais. Aí, estudo observacional, você não pode tirar conclusão nenhuma. Por que você não pode tirar conclusão? Porque não existe causa e efeito em estudo observacional, a não ser que você obedeça os critérios de Bradford-Hill, que são associações muito fortes. Né? Como é o caso, por exemplo, do cigarro e do câncer de pulmão, que é uma associação na casa dos 300%. Mas tirando esse tipo de situação, estudos observacionais não podem estabelecer causa e efeito. Então, se você lê um estudo que diz, não, mas aquele estudo lá concluiu que chocolate amargo aumenta a longevidade. Por quê? Porque ele analisou uma população lá de pessoas que comia chocolate amargo todo dia. Felipe, meu amigo, será que é só o chocolate amargo que essas pessoas fazem? Que essas pessoas comem? Difícil, né, Tram? Principalmente pelo preço, que é a primeira coisa que você chamou a atenção. Um chocolate decente é caro. Provavelmente, essas pessoas têm o que a gente chama de viés do paciente saudável. Elas escutaram falar que chocolate amargo faz bem, e aí elas usam o chocolate amargo como se fosse uma sobremesa e tudo mais. Mas elas também não fazem só isso. Elas são mais comportadas, elas usam mais cinto de segurança, elas fumam menos, elas mantêm o peso com mais facilidade, elas comem mais vegetais, elas evitam determinados poluentes, porque é cargas d'água que o fator de longevidade é o chocolate. Ou são as frutas vermelhas, ou são as castanhas. Tá entendendo? E o inverso, pessoal, também é a mesma coisa. Porque na mesma reportagem da Veja, tem dizendo, evite carne vermelha.
Tinha que chegar nela, né? Mais uma vez, para eu evitar, para eu entender se esse estudo foi feito em pessoas, ele é um estudo observacional. Então, ele não pode estabelecer causa e efeito. Logo, evitar carne vermelha não foi a única coisa que essas pessoas fizeram. Elas evitaram carne vermelha, elas usaram cinto de segurança, elas fizeram um bocado de coisa. Por que é que eu vou dizer que é a carne que elas tiraram? Inclusive, quando a gente trabalha com carne vermelha, a gente tem ensaio clínico randomizado mostrando uma coisa muito interessante, que é controversa, mas também vale a pena a gente citar. O pessoal sabe que existem, na extremidade dos nossos cromossomas, existe uma cabecinha que a gente chama de telômero. Esses telômeros é como se fosse aquele plástico do cadarço do sapato, sabe? Esses telômeros são as extremidades dos nossos cromossomos que, quanto mais longos, significa que a pessoa tem a possibilidade de viver mais, certo? Tem a possibilidade, é uma associação também, tá? Não é uma relação de causa e efeito. Não adianta você aumentar o tamanho do seu telômero e achar que por isso você vai viver mais. É uma associação. No entanto, existe um ensaio clínico randomizado onde os indivíduos que comiam mais carne aumentaram o tamanho do telômero. Ou seja, por que a carne é que é a culpada da pessoa viver menos? Tá entendendo? Então, mais uma vez, para o pessoal que está assistindo a gente, estudos sobre longevidade, eles envolvem bicho, pode até ser ensaio clínico randomizado com bicho, ou eles envolvem pessoas, mas aí não é ensaio clínico, é estudo observacional. Não existem marcadores de longevidade. Se eu analisar o sangue de uma pessoa de 120 anos de idade, analisar o meu sangue e o sangue do Felipe, a probabilidade é que os marcadores, se nós somos saudáveis, os marcadores vão ser semelhantes. Não é porque ela tem 120 anos que ela tem marcadores diferentes, não. Tem o mesmo marcador. Tá entendendo? Você quer alguma... Tem algumas coisas que a gente pode até trazer para essa questão da longevidade, mas que envolve o estilo de vida por completo. Né? O que é que a gente sabe que está associado com longevidade? Está associado com longevidade propósito de vida, está associado com longevidade você ter uma alimentação, você se alimentar a menos do que o normal, ou seja, você não comer demais. Isso está associado, tá? Existem ensaios clínicos em bichos, em animais, mostrando que realmente indivíduos que comem menos caloria têm uma longevidade maior. Mas em ser humano não existe ensaio clínico randomizado, existe associação, tá? Existe associação de que se você tem uma comunidade forte ao seu redor, você tem a possibilidade de viver mais, tá? Isso tudo está associado à longevidade, né? Que se você tem prática esportiva moderada, está associado com longevidade. Não adianta você ser competidor de Ironman. Competidor de Ironman não está associado a, me perdoe os triatletas, tá? Mas ser triatleta não está associado à longevidade, tá? Está associado à longevidade exercícios físicos moderados. Isso não significa que se você está querendo ter mais saúde, está começando agora, que você deve evitar exercícios físicos. Não é isso, tá? Mas é muito mais interessante você ter uma consistência no exercício do que você fazer muito de uma vez só. Entendeu? Então isso tudo está associado com longevidade. Você quer uma vida mais longeva? Meditação está associado com longevidade. Dormir. Dormir, sono, boa lembrança, Felipe. Sono está associado com longevidade. Então, não é evitando carne vermelha que você vai viver mais, pessoal. Mas é evitando a carne vermelha que está dentro do hambúrguer. Lá, com o pão, a batata frita e a Coca-Cola. Frito no óleo. Frito no óleo. Né? Porque o estudo que diz para você evitar carne vermelha para viver mais, ele não leva isso em consideração. Ele não diferencia se é churrasco ou é um hambúrguer frito no óleo. Não diferencia. Ele não diferencia. Então, qual é a diferença? Né? A diferença é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Anota essa frase aí, que essa frase é boa. Essa é top. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Então, como a King Carnívora da Alessandra está falando, carne vermelha é vida, exatamente. Carne vermelha é vida, pode ter certeza. Não é
Carne vermelha, é assim, pessoal. Existe hoje uma agenda vegana muito forte, querendo condenar a carne vermelha a todo custo. Mas eu quero dizer para você que não existe nenhuma evidência de que carne vermelha seja um problema para a saúde. Todos os ensaios clínicos randomizados que metem a carne vermelha no meio com gente, quem come carne se sai melhor. Todas as meta-análises que são feitas também mostram que carne vermelha não existe nenhuma recomendação de você diminuir carne vermelha, tá? Então, isso é lógico que eu estou falando isso aqui, isso não significa que você vai comer carvão, né? Porque aqui no Nordeste esse povo não gosta de churrasco, gosta de carvão. Tem isso também, né, Felipe? Certo? Então, é importante ressaltar isso aí, tá? Então, essa história de por que só carne vermelha, Cecília, isso já vem de muito tempo, né? A carne vermelha tem sido associada a uma carne nociva à saúde, enquanto que a carne branca do frango tem sido associada a uma coisa positiva, né? Isso é de muito tempo, né? Da década de 50 que começou essa demonização da carne vermelha, tá? E hoje segue com essa agenda vegana que quer entupir a gente de vegetais e quer entupir a gente de processados para imitar a carne vermelha, que é pior ainda. Carne de hambúrguer feito de carne de proteína de ervilha com soja com corante de beterraba. Tem condições. Altran, isso é uma piada. De mau gosto. Inclusive, ele sugere aqui, a Veja sugere aqui, que dê preferência às proteínas de origem vegetal. Então, lá embaixo, lá embaixo, no score de digestibilidade, no score de presença de aminoácidos, né? E ele sugere também que você deve preferir gordura proveniente de vegetais, como se a gordura que está na carne fosse uma gordura nociva. E o que é mais interessante, cara, é que essas pessoas não leram nem a tabela TACO. Quando foi que você... Felipe, você na sua formação de nutricionista, quando foi que você teve contato com a tabela TACO? Que semestre? Agora você me pegou, mas eu acho que talvez no primeiro ou segundo. Primeiro ou segundo semestre a gente conhece a tabela TACO. Por que as pessoas pegam a tabela TACO e não olham para a tabela TACO? Porque lá na tabela TACO, o pessoal que não está sabendo o que é que eu estou falando, a tabela TACO é uma tabela feita pela USP, né, que tem vários alimentos e a composição desses alimentos. Se você pegar a tabela TACO e pegar lá bacon e azeite de oliva, a quantidade de gordura saturada é a mesma. Se a quantidade de gordura saturada no bacon e no azeite de oliva é a mesma, por que é que o azeite de oliva faz bem e o bacon faz mal? Se a quantidade de gordura saturada é a mesma. Óleo de coco. Tá entendendo? O alimento que tem mais gordura saturada, né? Não vou nem dizer alimento, porque o óleo de coco não pode ser considerado alimento, já que ele já é processado, né? Uhum. Mas o produto que mais tem gordura saturada não é nem animal, é vegetal, é o óleo de coco, que tem 90% de gordura saturada. Tanto é que se você bota na geladeira, ele fica sólido. Uhum. De tanta gordura saturada que ele tem. Mas é um azeite da gordura saturada, né? Porque o azeite de oliva é que é o bambambam da história. Não, pessoal. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ficar muito atento com isso. Tá? Agora, olha a loucura. Coma o quanto quiser. Já está errado por aí. Porque se tem uma coisa que favorece a longevidade é comer menos do que o que você gasta. Certo? É ter uma dieta de menos caloria. Então, já está errado por aí. Mas ele diz aqui, coma o quanto quiser. Legumes, folhas verdes escuras. Pratos feitos com grãos integrais, amendoim, castanhas e nozes, frutas, especialmente as vermelhas, chocolate amargo, preferencialmente o sem adição de açúcar. Ou seja rico para comer só isso e para morrer de fome. Seja rico. Para morrer de fome. Ou seja rico ou faça igual o que eu fiz hoje. Hoje eu comprei 1,5 kg de carne moída. Comprei 1 kg de músculo e 1 kg de osso do patinho para fazer um cozidão aí para a semana toda. R$85. Pronto. Essa é a diferença. Entendeu? Mas fazer low carb, fazer dieta cetogênica, fazer dieta carnívora é muito caro. Não, galera. Fazer dieta carnívora, fazer dieta cetogênica é muito barato. Primeiro porque você tem a possibilidade de adoecer menos. Você não vai gastar dinheiro com glifagem, por exemplo. Você não vai gastar dinheiro.
glifagem, você não vai gastar dinheiro com remédio para pressão, você não vai gastar dinheiro com nada disso. Segundo, porque você tem a possibilidade de, sabendo escolher, você vai comer bem mais barato. Entendeu? Esse que é o grande lance. É porque o pessoal pensa, Altran, que vou ter que comprar mais carne, carne é um pouco caro, então vou gastar mais. Mas você vai comprar mais carne, mas vai deixar de comprar o resto. Lembre-se que 1 quilo de Doritos aí bate quase R$100. Exatamente. 1 quilo de carne bom você compra por 30, 40, né? E não só isso, viu, cara? Mas você compra 1 quilo de carne por 30, 40 e rende, porque você fica mais saciado. Não se compara não, Altran. Não se compara, entendeu? Isso é só para derrubar o argumento de que não, porque é muito caro, não dá para fazer, porque a gente escuta até hoje em dia, eu acredito que você escuta também. Toda a vida. Paciente falando, vixe, vou gastar muito dinheiro. Eu disse, duvido você gastar mais dinheiro. Gasta menos. A galera quer fazer dieta carnívora, Felipe, comendo picanha todo dia. Gente, eu como picanha, mas eu como picanha uma vez a cada 15 dias. Dia dos namorados agora, tinha uma picanhazinha uruguaia que a gente comeu. Mas, pô, foi dia dos namorados, é uma comemoração. No meu dia a dia, é carne moída, é patinho, é músculo, é peito, que é barato. No máximo, quando eu tô... gostoso do mesmo jeito, entendeu? É gostoso do mesmo jeito. É gostoso do mesmo jeito. Né? Então tem que ficar... Isso aí é importante ficar claro para o pessoal entender direitinho. Galera, sacaram essa questão da longevidade? Tudo que vocês verem sobre longevidade, agora em diante, fiquem alertas. Se for ensaio clínico randomizado, é com bicho. Então, para transferir para a gente é difícil. Se não for ensaio clínico randomizado e for com gente, é estudo observacional, e aí você precisa ter atenção a essas associações, que normalmente são associações super fracas, cheias de vieses, que só atendem ao interesse do pesquisador. Certo? Então tem que ficar ligado nisso aí. Beleza? Perfeito. Alguma consideração final, Felipe? Nenhuma, Altran. Acho que falamos um bocado de coisa importante hoje aqui, viu? Pô, hoje a gente falou um bocado de coisa importante, um bocado de dica prática também. Pegamos aí desde introdução alimentar até longevidade. Então, acho que ficou bem legal. De 0 a 90 anos aí, em menos de 1 hora. De 0 a 90 anos, exatamente. Galera, essa live vai ficar gravada no meu perfil, tá? O Felipe sempre bota no perfil dele também como colaborador. Vai para o podcast da Rebelião Saudável e vai para o YouTube também, tá? Então, fica ligado. Feira nesse mesmo horário e canal. Combinado, fechado. Próximo Beleza, segundo. meu amigo Felipe. Forte abraço para você. Abraço, todo mundo. Valeu. Valeu, tchau, tchau.